Bom, Riva, vamos falar de um assunto bastante preocupante, dados bastante preocupantes que chegam, porque um levantamento realizado mostra que o Brasil registrou em 2022 ao menos uma agressão a jornalistas por dia. Foram registrados mais de 375 casos de agressão a jornalistas e também a membros, de veículos de comunicação. Os dados são do relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, que foi divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas. Os números, apesar de bastante elevados, são até menores. E daí isso que preocupa, Eles já são menores do que 2021 e ainda são números muito altos. O 2021, inclusive, foi o ano recorde desde o início da série histórica feita pela Federação, quando foram registrados 430 casos de agressões. Apesar da queda de aproximadamente 12% em relação ao ano anterior, o relatório constata que as agressões diretas a jornalistas tiveram crescimento em todas as regiões do país. A descredibilização da imprensa voltou a ser violência mais frequente em 2022, apesar de ter diminuído em comparação com o ano anterior. Foram 87 casos de ataques genéricos, ataques generalizados aí, que buscaram desqualificar a informação jornalística em 2021 e pelo menos 131 episódios. Segundo o estudo, teve crescimento de mais de 100% nas ocorrências de ameaças, hostilizações e intimidações, que foi a segunda categoria com o maior número de ocorrências em 2022, com 77 casos. Em 2021 foram 33, tá? Em seguida aparece a censura, que foi categoria de violência com maior número de casos em 2021 e caiu para a terceira posição em 2022. As agressões verbais tiveram queda de 20% em comparação com 2021, mas as agressões físicas aumentaram e aumentaram bastante, 88%. Passamos de 26 agressões físicas que aconteceram lá no ano de 2021 para 49 em 2022. Os impedimentos ao exercício profissional cresceram também 200%, foram 7 casos em 2021 e 21 em 2022. A região Centro-Oeste continua a mais violenta para o trabalho dos profissionais da imprensa. O Distrito Federal é líder no número de casos, com 30% dos registros, o que equivale a 88 ocorrências. Riva, hoje em dia é até difícil a gente encontrar um jornalista que nunca passou por uma situação assim, complicada ali na rua. A gente que é repórter vai bastante pra rua, às vezes fazer alguma cobertura. Você já passou por alguma situação como essa? Várias. E o recado que eu sempre dou é: não toca na câmera, você pode fazer o que você quiser, vem pra cima de mim, mas a notícia tem que ser registrada. A principal forma de você dizer que uma sociedade é livre é a imprensa ser completamente livre. É que, na verdade, o Brasil tem histórico de governos populistas. E populistas, para se manterem no poder, eles precisam eleger desde sempre monstros, eleger inimigos. E o inimigo sempre é a imprensa. Sempre foi assim, sempre vai ser, e a gente já está habituado. Populista precisa de inimigo para se manter em guarda o tempo inteiro, e aqueles que são seus apaniguados ou seus sectaristas ou aquele secto todo, ele precisa manter em alerta. Ele elege um vilão, e o vilão sempre é a imprensa, porque quem é que gosta de ter mostrado as cacas que faz, os erros que comete? Então a imprensa sempre vai ser inimiga. Por incrível que possa parecer, o período que nós tivemos mais liberdade de imprensa aqui no Brasil foi no período monárquico. Foi na monarquia brasileira, em que quiseram fechar jornais, uma série de coisas, em propostas feitas a Dom Pedro II, e ele negava. Não, liberdade de imprensa é 100%. Inclusive tinha um jornal que fazia caricatura a ele todos os dias. E ele nunca, jamais falou contra a imprensa. Interessante, né? Você pensa em um regime monárquico como um regime absoluto, inclusive mais autoritário. Inclusive a última vez que nós tivemos um poder moderador no Brasil era ele, né? Era a instituição imperador. E ainda assim a imprensa era completamente livre. Foi o período que mais se abriu jornais na história desse país. Esquisito, né? Mas é isso. O Brasil é assolado por populistas, de esquerda, de direita, não interessa de onde, desde sempre. E populistas precisam de vilões. E os vilões da vez somos nós. Ou sempre fomos, né? A vilania sempre está em cima de quem mostra. Mas e aí, é muito diferente você não concordar ou você não gostar do estilo de alguma emissora, de algum veículo de comunicação, a você partir para a agressão, né? Hoje em dia você tem tantas opções de escolha,
de como Não assiste, você vai não se veja. informar. Então, se você não concorda, se você não gosta muito, você pode optar por outros canais aí de informação, que hoje não é por falta disso, né, Rifa? Não é por falta disso. As pessoas escolhem. Então, não há muito o que falar quando você vê aquela pessoa que é responsável por trazer a notícia sendo agredida. É como uma forma de dizer, calem-se. A agressão ao jornalista nada mais é do que dizer, calem-se. Calem-se. Nós não queremos dar o direito a vocês, na sua profissão, de nos esclarecer as coisas. Então, é uma questão de escolha, né? A agressão sempre é uma questão de escolha. É isso, eu já passei também por mais de uma situação aí, como você falou, já trabalhei bastante nas ruas aqui em Curitiba, em São Paulo, nas duas cidades passei por situações bastante complicadas, em que a gente fica até acuado, porque você não sabe, né, como reagir a uma pessoa que vem ali com discussão e às vezes até com agressão física, né? Quando eu estava em São Paulo uma vez, uma pessoa partiu para agressão física contra o cinegrafista que estava junto comigo. Então, nunca justifica aí essa situação, né? Independente de você concordar ou não com a linha editorial daquele veículo, ou você simplesmente pode escolher ignorá-lo. Mas não precisa partir para esse tipo de coisa. 10 horas e 23 minutos.